Salve, torcida vascaína! Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo para trazer todas as atualizações do Vascão. Mas antes de começarmos, não esqueçam de se inscrever no canal e mostrar aquele apoio com o like, para acompanharem de perto cada novidade que envolve o nosso time do coração. Após a recente janela de transferências, o Vasco da Gama está adotando uma estratégia ousada ao decidir apostar em sua base e dar mais oportunidades aos jovens talentos na sequência da temporada. Dentre eles, Lincoln já teve a chance de estrear sob o comando de Rafael Paiva, enquanto Luiz Gustavo aguarda sua primeira chance no time principal. O zagueiro, que se destacou no Sub-20 ao ajudar a equipe a conquistar o título carioca contra o Flamengo, tem mostrado seu valor e está integrado ao elenco profissional. Com apenas 18 anos, Luiz é um dos poucos defensores canhotos disponíveis, e sua inclusão em 9 partidas em 2024 demonstra a confiança que a comissão técnica deposita nele, especialmente em um momento em que a defesa precisa de reforços. Natural de Foz do Iguaçu, no Paraná, Luiz Gustavo se mudou para o Rio de Janeiro ainda criança e chegou ao Vasco em 2021, após ser descoberto em um projeto social em Deodoro. Seu desenvolvimento nas categorias de base foi notável, especialmente no Sub-17, onde se tornou titular e começou a mostrar todo o seu potencial. Treinado por Vinícius Almeida, que o trouxe para o clube, Luiz é elogiado por sua habilidade técnica e tática. Ele tem uma boa relação com a bola, e seu 1 contra 1 é muito eficaz, destaca Vinícius, ressaltando a leitura de jogo apurada do jovem zagueiro. A confiança que o treinador deposita nele é um sinal claro de que Luiz é visto como um futuro pilar da defesa vascaína. O momento é desafiador para o Vasco, que busca se estabilizar na tabela e reconquistar a confiança da torcida. Com a decisão de dar mais espaço para a garotada da base, a expectativa é de que jogadores como Luiz Gustavo possam trazer frescor e energia à equipe. Sua capacidade de quebrar linhas e contribuir na saída de bola pode ser um diferencial crucial, especialmente em um contexto onde o time precisa de soluções criativas e ousadas para se reerguer. A torcida, que sempre sonhou em ver jogadores formados na base brilhando no time principal, está ansiosa para testemunhar o impacto que Luiz pode ter. A aposta em Luiz Gustavo também reflete uma mudança de mentalidade dentro do clube, que está se afastando de contratações de grandes nomes e voltando suas atenções para o desenvolvimento de talentos internos. Vinícius Almeida, que trabalhou na base do Vasco por anos, acredita firmemente que Luiz já possui a mentalidade necessária para lidar com a pressão do futebol profissional. Ele já enfrentou desafios em categorias inferiores e está preparado para o que vem pela frente, afirma. Essa mentalidade é fundamental para que o jovem zagueiro consiga se destacar em um ambiente tão competitivo quanto o do futebol brasileiro. Enquanto a diretoria e a comissão técnica se reúnem para discutir o futuro do clube, a torcida aguarda ansiosamente para ver se Luiz Gustavo poderá brilhar no time principal e ajudar o Vasco a retomar seu lugar de destaque. A confiança depositada nele não é apenas um reflexo de seu talento, mas também um sinal de que o clube está comprometido em investir em sua própria base e criar um futuro promissor. À medida que a temporada avança, a esperança é que jogadores como Luiz possam não apenas reforçar a equipe, mas também se tornar símbolos de uma nova era no Vasco, repleta de conquistas e histórias memoráveis. A recente participação de André Balada em um podcast está dando o que falar entre os torcedores, especialmente aqueles do Vasco da Gama. O ex-jogador, que se aposentou dos gramados, fez declarações polêmicas que levantaram a ira dos fãs vascaínos, ao supostamente debochar de sua passagem pelo clube. Durante o programa, Balada comentou sobre seus tempos no Vasco com uma leveza que muitos interpretaram como desdém, fazendo piadas sobre a instabilidade da equipe e sua própria experiência em um período que, segundo ele, foi recheado de desafios e desilusões. Essa abordagem provocativa trouxe à tona questões sobre o respeito que os atletas devem ter por seus antigos clubes e a forma como lidam com sua trajetória no futebol. A repercussão foi imediata, com torcedores indignados nas redes sociais, questionando a falta de consideração de Balada em relação ao Vasco, um clube que sempre foi um símbolo de grandeza no futebol brasileiro. Para muitos, suas declarações não apenas desmerecem o esforço de companheiros que ainda estão na luta, mas também mostram um desapego preocupante à história do clube que o acolheu. O episódio acende um debate sobre a responsabilidade dos ex-jogadores ao comentarem sobre suas experiências, principalmente quando isso pode impactar a imagem de uma instituição com milhões de torcedores. Agora, a torcida aguarda uma resposta do clube e do próprio Balada, enquanto o vídeo do podcast continua a gerar discussões acaloradas e divisões entre os amantes do futebol. A polêmica em torno das declarações de André Balada não mostra sinais de arrefecer, e a expectativa em relação às reações de torcedores e ex-companheiros de equipe está nas alturas. Muitos se perguntam como o Vasco, conhecido por sua forte relação com os torcedores, responderá a esse desdém, especialmente em um momento em que o clube busca restabelecer sua imagem e competitividade no cenário do futebol brasileiro. A diretoria do Vasco ainda não se manifestou oficialmente, mas a pressão para que se pronunciem aumenta à medida que as críticas e defesas ganham espaço nas redes sociais.
Além disso, o que torna a situação ainda mais intrigante é a possibilidade de que outros ex-jogadores e figuras influentes do clube possam entrar na discussão, criando um clima de rivalidade que pode ressoar muito além dos microfones do podcast. Os torcedores estão em pulgas, aguardando cada novo desdobramento, e a pergunta que ecoa é: como essa situação afetará a relação entre os ex-atletas e o clube que representaram? A narrativa continua a se desenrolar, prometendo reviravoltas e debates acalorados nos próximos dias. Antes de continuar, bora deixar o like e ativa o sininho no canal do Vascão para não perder as novidades, beleza? Seguindo em frente. As declarações polêmicas de André Balada, durante sua participação em um podcast, provocaram um verdadeiro turbilhão entre os torcedores do Vasco da Gama. Ao supostamente debochar de sua passagem pelo clube, ele não apenas desmereceu seu próprio passado, mas também feriu a paixão de milhões de fãs que veem no Vasco uma instituição repleta de história e emoção. Essa falta de respeito pode ter consequências profundas, especialmente em um momento em que o clube está em busca de recuperação e reinvenção. A frase de um ex-jogador que se refere a um período difícil pode reverberar negativamente, alimentando um clima de insatisfação e desconfiança entre os torcedores, que esperam que seus ídolos reconheçam a importância de cada capítulo vivido em suas carreiras. Além disso, as palavras de Balada podem impactar diretamente a imagem do Vasco no cenário do futebol brasileiro. Ao desacreditar publicamente de sua experiência no clube, ele pode inadvertidamente alimentar a narrativa de que o Vasco é um clube em declínio, reforçando estereótipos negativos que afetam não apenas a torcida, mas também a percepção do time por potenciais reforços e parceiros comerciais. Em um ambiente onde a confiança e a identidade do clube são fundamentais para sua recuperação, cada declaração de um ex-atleta carrega um peso significativo. Assim, a expectativa agora gira em torno de como o Vasco reagirá a essa controvérsia e como a torcida, ferida pela falta de respeito, se unirá para reafirmar seu amor pelo clube, mostrando que, apesar das adversidades, a essência do Vasco permanece inabalável. Com a polêmica em torno das declarações de André Balada ainda fervilhando nas redes sociais, é hora de ouvir a voz da torcida. O que vocês, apaixonados torcedores do Vasco, acham sobre a postura do ex-jogador? Será que suas palavras, que parecem menosprezar a história e os desafios vividos no clube, refletem uma falta de respeito que não pode ser ignorada? Como a torcida, que sempre apoiou o Vasco em seus altos e baixos, enxerga essa situação? Agora é o momento de se manifestar e compartilhar suas opiniões, pois cada voz conta nessa discussão acalorada. A expectativa em relação a como essa declaração poderá impactar a relação entre os ex-jogadores e o clube é palpável. Vocês acreditam que a diretoria do Vasco deveria se pronunciar sobre essa situação? Como a torcida pode reagir diante de um ex-atleta que parece não valorizar o que significa vestir a camisa do clube? A paixão da torcida é o que move o Vasco, e essa é a hora de mostrar que, mesmo diante de desrespeitos, o amor pelo clube se mantém firme. Compartilhem suas expectativas sobre os próximos passos e como vocês imaginam que a instituição deve responder a essa polêmica. Será que a união da torcida pode transformar essa situação em um chamado à força e à resiliência do Vasco? O futuro do clube pode depender da reação de seus fiéis torcedores. Notícias fresquinhas do Vasco todo dia. Se inscreve no canal e deixa um like pra gente continuar. Comenta o que você pensa sobre as notícias, isso é muito legal pro Vasco. Até o próximo vídeo.